que eu era ainda muito jovem. E assumi esse cargo graças à confiança do meu amigo, do então secretário do interior, de Tibiriçaba Filho. Confiou no jovem que evidenciava lá condições ou qualidades, mas são essas manifestações de confiança que criam o débito de morador. Professor, meu caro amigo Tibiriçaba Filho, foi o seu impulso, naquele momento muito importante, difícil para nós, que me possibilitou depois trilhar outros caminhos, tomar velocidade e prosseguir na vida. Mas a sua demonstração de confiança realmente é algo que eu carrego no meu coração para o resto da vida. Muito obrigado por sua presença aqui. Eu estou dizendo isso também por uma coisa muito importante, por uma outra coisa, algo que eu costumo dizer para os meus alunos. Foi dito aqui, vendo meu currículo, tal, que eu exerci uma série de cargos e o Edson Machado até fez referência ao meu irmão, ao meu sobrinho, enfim, fez referência a uma família de juristas. Eu quero dizer que eu não nasci jurista. Eu nasci filho de um sapateiro de uma cidade do interior. Exerci uma porção de cargos públicos, mas não nasci em nenhum deles. A raiz disso tudo continua estando, sempre esteve nos bancos escolares. No segundo grau, depois, primeiro grau, segundo grau, depois na faculdade. Eu costumo dizer isso para os meus alunos da faculdade de Direito. Quem que vocês pensam que vai dirigir o Brasil daqui a alguns anos? São vocês. São vocês. Muitos dos professores que aqui estão foram alunos dessa faculdade. Então, não existe, não há possibilidade alguma de que venha algum marciano iluminado descer aqui na Terra e assumir as responsabilidades pela condução dos negócios do Brasil e resolver todos os nossos problemas. Quem vai ter que resolver os nossos problemas somos nós mesmos. E quando eu falo que somos nós, eu estou dizendo que são principalmente vocês. Porque a minha geração já está num estágio avançado aqui, nós já aqui conseguimos fazer alguma coisa, mas não conseguimos muito, nós estamos deixando o Brasil um tanto quanto estragado, e vocês vão ter que consertar. Mas são vocês mesmos. Então, quando eu estou falando aqui da revisão constitucional, eu não estou falando de uma matéria ou de um assunto que interessa para eles, para os outros, para os parlamentares, para quem está lá. Porque eles estão lá agora. Mas o Brasil continua, mas a vida continua. Mas o que foi decidido lá vai afetar a vida de cada um. E daqui a pouco, e o tempo passa com uma velocidade fantástica, daqui a pouco vocês estarão lá. Então eu estou muito preocupado que vocês tenham um conhecimento bastante profundo, bastante sólido do direito, para que possam bem desempenhar a sua missão. É evidente que não basta conhecimento técnico, é preciso, acima de tudo, ter uma sensibilidade muito grande, é preciso ter um sentimento moral sólido. Mas essas coisas se completam. Uma não vive sem a outra, uma não dispensa a outra, uma exige a outra. Além do conhecimento técnico, é preciso ter, então, essa compreensão moral e essa sensibilidade para os problemas que precisam ser enfrentados nos seus jornais. Então, é diante desse quadro e é com esse espírito que eu vou cuidar do tema da revisão constitucional. Essa questão da revisão constitucional se apresenta para nós como uma espécie de um desafio, ou até mesmo um golpe dado pelo legislativo, como foi dito pelo Edson Machado. Mas, em si, a revisão constitucional não é um corpo estranho do direito. Não é uma invenção brasileira. Existem vários sistemas constitucionais que estabelecem revisão constitucional. Para que se faz uma revisão constitucional? A sociedade está em constante evolução. Quando se faz uma determinada lei, ou uma determinada Constituição, ela tem um determinado momento histórico. Mas essa Constituição pretende ser um instrumento de transformação. Essa Constituição sempre pretende ser um instrumento para corrigir injustiças, distorções
para trazer uma melhoria da qualidade de vida da população. Então, a Constituição que se preza, que cumpre o seu papel, ela deve ser um instrumento transformador. Na medida que ela transforma a sociedade, ela deixa de ser adequada a essa nova sociedade que surgiu da transformação. Então, existem, entretanto, formas diferentes de promover essa necessária atualização constitucional. A Constituição portuguesa, que supostamente teria sido inspiradora da nossa revisão constitucional, prevê uma revisão a cada 5 anos. Então a revisão lá, que já é delimitada, que já é pré-estabelecida, que não é surpresa para ninguém, ocorre a cada 5 anos e dentro de determinados limites. A Colômbia, para falar de um país sul-americano, tem uma Constituição que estabelece a sua revisão a cada 10 anos. Enfim, é um lapso temporal, que para um é mais curto, para o outro é mais alongado, mas o que é muito importante, não é surpresa para ninguém, é da sistemática constitucional. No nosso caso, a situação é um pouco diferente. Nós não temos uma estipulação no sentido de que essa Constituição seja periodicamente revisada. A nossa Constituição, no artigo 3º das disposições transitórias, faz referência à revisão constitucional, a uma revisão constitucional. Isso faz uma diferença muito grande, porque no corpo do texto há a previsão de uma outra forma de atualização do texto constitucional, que é a emenda constitucional. Isso tem que ter significado, o jurista tem que ter sensibilidade para essas coisas. Então, se no momento se faz referência a uma revisão, nós não estamos falando do sistema português nem do colombiano. Nós estamos falando de algo excepcional, é uma revisão. Por quê? Porque o processo de atualização está previsto na parte permanente do texto, que é através da emenda constitucional. O jurista tem que perceber essas coisas. O jurista não pode se conformar com interpretações do tipo a intenção do legislador. A intenção do legislador não interessa absolutamente, porque o texto legal, uma vez produzido, ele tem vida própria. Ele independe da vontade daqueles que produziram. Se fosse assim, acho que a gente não conseguiria mais interpretar o Código Civil hoje, porque os autores do Código Civil estão todos mortos. A menos que a gente conseguisse psicografar a ideia de quem fez o Código Civil. Então não importa a vontade do legislador, importa a vontade da lei. O legislador termina o seu papel no momento em que a lei é produzida. Daí para frente a lei tem vida própria. Nós vamos interpretar essa Constituição da maneira em que ela está escrita, da maneira em que ela foi promulgada. E o fato incontestável é que só tem uma revisão prevista aqui. E tem mais. Essa revisão está prevista numa data determinada. Será realizada 5 anos depois da promulgação. E só que tem duas coincidências aqui muito importantes. No artigo anterior está previsto um plebiscito sobre a forma e o sistema de governo. Plebiscito que já foi realizado. E no artigo seguinte está previsto o tempo de duração do então presidente da República. Ou seja, essa revisão constitucional vem imediatamente após o plebiscito e antes da posse do novo governante. Por quê? Por acaso, o intérprete tem que extrair o conteúdo da norma da sistemática. É algo, se diz, algo elementar em matéria de direito, é que não se interpreta uma norma. Um dispositivo não tem vida própria, não tem vida suficiente, não tem um sentido completo. O dispositivo faz parte de um sistema. Então, quando eu tenho que interpretar algum dispositivo, eu tenho que olhar o sistema no qual ele está inserido. Eu tenho que ver as suas relações com os outros dispositivos. Isso vai me dar o quadro onde ele se insere e vai me permitir uma interpretação muito mais fiel, a real interpretação do texto. Então, nesse quadro,
nós temos essa previsão do plebiscito que foi realizado. Por esse plebiscito, o Brasil poderia ter se transformado numa monarquia ou poderia ter adotado um sistema parlamentarista de governo. Muito bem. Suponhamos que tivesse sido escolhido o parlamentarismo. Toda essa Constituição está construída sobre um regime presidencialista, sobre um sistema de governo presidencialista. Feito o plebiscito, para que a vontade do povo, manifestada nas urnas, escolhendo o parlamentarismo, pudesse se concretizar, o que seria necessário fazer? Uma revisão constitucional. O processo normal de emenda não seria suficiente, porque o processo normal de emenda dependeria de uma maioria que não se encontra facilmente no Congresso. Exatamente para possibilitar a adaptação da Constituição ao resultado do plebiscito, é que houve uma previsão de um modo especial de alteração do texto constitucional. E só para isso. Então, na medida em que não se optou pela monarquia, não se optou pelo sistema parlamentarista, se restringiram muito as possibilidades de adaptação. Algumas pessoas diriam até que não há o que adaptar. Essa é uma das possibilidades. Não tem que haver adaptação alguma, porque foi mantida a Constituição como está. Outros ainda admitem, bom, optou-se pelo presidencialismo, mas o presidencialismo precisa ser ajustado. Ora, se ele for ajustado, está aí o sistema de reforma para isso. O sistema permanente de emenda constitucional para isso. O que é muito importante notar é que não há como deixar de fazer uma relação entre a revisão constitucional e o plebiscito. Eu vou fazer uma pergunta boba, uma pergunta elementar. Por acaso, nessa revisão constitucional, seria possível... Vejam, eu não estou fazendo uma pergunta boba no ar, não. Durante a campanha aí do plebiscito, deu para notar perfeitamente que a absoluta maioria dos parlamentares é parlamentarista. A maioria do Congresso Nacional, a maioria absoluta do Congresso Nacional é parlamentarista. Então eu pergunto, nessa revisão constitucional, esse Congresso revisor poderia adotar o parlamentarismo? Se ele pudesse adotar o parlamentarismo, ele teria servido o plebiscito. Então, o plebiscito está necessariamente ligado à revisão. Não há como separar uma coisa da outra. Foi exatamente a realização do plebiscito que determinou a previsão de uma revisão excepcional fora dos padrões tradicionais permanentes da Constituição. Realmente, do ponto de vista estritamente jurídico, não há como sustentar essa pretendida revisão constitucional da maneira que se pretende fazer e que provavelmente venha a ocorrer. Nós, juristas, temos um dever. Nós, juristas, temos o dever de zelar pela defesa das instituições, de zelar pela defesa da Constituição. A correta interpretação constitucional mostra que essa revisão não se justifica, não tem sentido. Ela só se justificaria se houvesse uma necessidade de adaptação da Constituição, coisa que não ocorreu. É completamente diferente a sistemática da revisão da sistemática de emenda, do processo de emenda. O que foi dito aqui, foi dito muito bem pelo Edson Machado, é que o atual Congresso não tem poderes constituintes, não pode alterar essa Constituição. Se nós procurarmos aqui no texto constitucional, se nós examinarmos aqui a Constituição, nós vamos ver que há uma previsão dessa revisão ligada junto, imediatamente depois da questão do plebiscito.
Se nós formos examinar essa Constituição no parágrafo, no artigo 1º, em todo o seu conjunto, em toda a parte permanente, nós não vamos encontrar nada aqui, nem nas disposições transitórias, nada está nos dizendo que os constituintes que foram eleitos como constituintes, nada nos diz que eles produziram uma Constituição provisória, uma Constituição para durar 5 anos. Nada diz que essa Constituição era provisória. Tudo diz que essa é a Constituição do povo brasileiro. A sistemática aqui prevista para a emenda constitucional evidencia o contrário. Evidencia que essa Constituição foi feita com ânimo permanente. E por isso tem um processo mais difícil de emenda. Por que o processo de emenda é mais difícil? Porque ela foi feita para durar. Porque ela foi feita para ser permanente. Só pode ser alterado aquilo que exigir realmente uma modificação, uma alteração. Só pode ser alterado aquilo que levar uma convicção muito grande da necessidade de transformação, a ponto de exigir uma maioria especialíssima prevista aqui, tanto para o Senado quanto para a Câmara. É bom destacar isso, que para a emenda constitucional, é muito difícil a obtenção desse quórum de 3/5 dos votos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. É preciso 2 vezes conseguir 3/5. Agora não. O processo de revisão, feito para ser uma mera adaptação do texto, prevê a simples maioria absoluta de todos os membros do Congresso Nacional. É coisa muito mais simples. Então, essa Constituição foi uma Constituição feita para durar. Não é uma Constituição provisória. Não é uma Constituição de 5 anos. E alterar agora, sem dúvida alguma, pode ser considerado como um golpe. Entretanto, há posições divergentes. Há posições no sentido de que, bem, como não há aqui no texto constitucional nenhuma limitação, o texto constitucional diz o seguinte, artigo 3º das disposições transitórias. A revisão constitucional será realizada após 5 anos, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em reunião unicameral, em sessão unicameral. Não há nenhuma limitação aqui. Não está dito que pode alterar ou que não pode alterar. Não está dito coisa alguma aqui, no sentido de que não se possa alterar qualquer parte da Constituição. Então existe uma corrente que altera, uma corrente que fica na mera literalidade da lei, dizendo, bom, como não há nenhuma limitação, pode alterar tudo, pode mudar tudo. Como se o atual Congresso tivesse poder constituinte. Há uma outra corrente um pouco mais moderada que percebe que não se pode alterar um artigo sozinho e que, atendo para os limites constitucionais, prestando atenção para o fato de que nem pelo processo especialíssimo de quórum duplo de 3/5 se pode alterar determinados dispositivos. Se nem por esse quórum especialíssimo se podem alterar determinados dispositivos, com muito maior razão, eles não podem ser alterados pelo quórum muito mais simples da revisão constitucional. Então, existe, primeiro, uma corrente que dá uma interpretação estritamente jurídica ao lida do texto, mostrando que não tem sentido, não tem revisão nenhuma. Existe uma outra corrente que vai na literalidade e diz que pode ser uma revisão ampla, sem limite. E existe uma terceira corrente que admite a revisão mais moderada. Pode haver uma revisão, mas essa revisão está presa ao chamado cerne fixo da Constituição, as cláusulas pétreas. Não se pode alterar a forma federativa do Estado, o voto direto e secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Essa corrente, essa terceira corrente, a mais moderada, é a que tem o maior prestígio, pelo menos por enquanto, do Congresso Nacional. Assim, nós corremos o risco de ter uma revisão, de ter uma alteração constitucional. Então, eu insisto em que eu não admito, do ponto de vista estritamente jurídico, eu não admito essa revisão.
nós corremos o risco de ter uma revisão. E na hipótese de ter uma revisão, vamos dar uma espiada no próprio texto da Constituição a respeito de algumas coisas que poderiam ser alteradas, algumas coisas que devem ser alteradas e outras coisas que não podem ser alteradas. Evidentemente, é sempre uma opinião pessoal, mas é uma opinião pessoal, com a qual você pode concordar ou não, mas é uma opinião pessoal justificada. Eu não quero que concordem comigo, eu gostaria que ouvissem os meus argumentos e meditassem sobre eles. Sim, me parece que há alguma coisa na Constituição que realmente precisa ser alterada. Tem coisa na Constituição que precisa mesmo. A primeira coisa é o sistema eleitoral e partidário. Esse sistema eleitoral e partidário é inteiramente falso. Nós realmente não temos partido, não temos consistência partidária. Duvido que qualquer um de nós aqui saiba quantos partidos existem no Brasil. Eu não vou nem perguntar quais são. Eu estou perguntando quantos são. Ninguém sabe. Tem partido de formação e tal. Enfim, a desordem do sistema eleitoral partidário é total. E isso é de uma extrema gravidade, porque macula totalmente a democracia, a representatividade. O sistema de troca de partido, de mudança de partido, a tolerância com a mudança de partido é completamente absurda. Alguém é eleito por um partido imediatamente passa para o outro partido, em partidos de posições supostamente opostas. E isso sem restrição alguma, sem punição alguma, isso é uma traição ao corpo eleitoral. Para não falar da propaganda eleitoral. Se há uma das coisas mais tristes nesse país, se há uma das coisas mais hipócritas que existe nesse país, é a questão da propaganda eleitoral, dos gastos eleitorais. Se todo e qualquer candidato pensa muitíssimo mais do que aquilo que é acusado, daquilo que presta conta. Se todos nós sabemos, só que continua sendo dessa maneira. É preciso alterar radicalmente a legislação eleitoral e partidária para dar maior significado, para dar maior poder de representatividade, ou pelo menos para eliminar a fantástica corrupção que existe nessa área. Algo que precisa ser mudado é também a justiça eleitoral. A nossa justiça eleitoral é muito fraca. Nas minhas andanças por aí, eu conheci um país realmente democrático, onde as pessoas se sentiam, tinham uma noção de cidadania. Foi a Costa Rica. Não sei se é por acaso, não sei se é coincidência, não sei o quê, mas na Costa Rica existem 4 poderes, não 3. O executivo, o legislativo, o judiciário e o poder eleitoral. A justiça eleitoral é o 4º poder, porque ela tem uma influência total na constituição dos órgãos que exercem o poder. Então, na Colômbia, na Costa Rica, a justiça eleitoral tem uma força que a nossa não tem e que deveria ter, para poder realmente dispor de meios que permitissem uma depuração do processo eleitoral, que permitisse uma verdade eleitoral, que permitisse um exercício mais sério da democracia. Outra coisa que precisa ser mudada é a questão da representatividade das bancadas eleitorais, das bancadas estaduais. Nós sabemos que existem surgindo por aí movimentos separatistas. Existe uma tendência a dizer que esses movimentos separatistas são coisa de aventureiros, de maus patriotas. Eu acho que a gente não está tratando esse assunto com a devida seriedade. Porque uma coisa é certa. Quem produz a maioria da renda nacional, da receita nacional, não manda, não tem voz ativa nos gastos feitos com o produto dessa receita. A maioria que produz não decide sobre a aplicação dos dinheiros públicos. Quem decide sobre a real aplicação do dinheiro público é quem exatamente não participa de maneira significativa na sua produção. Vamos ser um pouquinho mais claros.
Isso aqui tem raízes, isso aqui volta aos tempos do General Geisel. Nos tempos do General Geisel, nós tivemos o famoso pacote de abril. Naquele período, começou a germinar um movimento de oposição à chamada Revolução, ao domínio dos militares. E exatamente nos estados de maior nível econômico, que tinham, não por acaso, também maior nível educacional e cultural, havia um risco muito grande da oposição ganhar. Se a oposição ganhasse nesses estados mais ricos e mais populosos, a oposição seria maioria no Congresso Nacional. E o general ia ficar numa situação meio difícil. Então o general, num passe de mágica, no famoso pacote de abril, por ato institucional, alterou completamente a composição do Congresso Nacional, de tal forma que ela ficasse assim: a maioria do povo brasileiro elege a minoria do Congresso. E a minoria do povo brasileiro elege a maioria do Congresso Nacional. Quem elege a maioria do Congresso Nacional é o Brasil do atraso, é o Brasil da dominação, é o Brasil que ainda não tem condições de exercício da cidadania. Isso é um risco muito grande. Isso é um risco muito grande. Até quando a maioria vai se conformar em ser dominada pela minoria? Isso é um problema muito sério e que não pode ser tratado assim. Não, existem aventureiros separatistas. Devagar, muito devagar. A democracia se baseia no predomínio da vontade da maioria. Que país democrático é esse onde a minoria manda? Então há uma falha fundamental no sistema. Essa distribuição das bancadas precisa ser revista, porque ela coloca em xeque a nossa democracia. Ela coloca em xeque a nossa pretensa posição de país civilizado e a caminho do primeiro mundo. Então isso é algo muito importante que precisa ser revisto. É preciso lembrar que a composição do Congresso que está aí, ela nasceu de um golpe, ela nasceu de uma penada de um general-presidente por um instrumento de dominação e típico da ditadura, que é um ato institucional. Isso precisa ser mudado, os brasileiros não podem se conformar com isso. Enfim, numa revisão constitucional, esse é um capítulo que tem que ser tratado. Agora, existem outros assuntos que mereceriam um eventual tratamento, uma eventual modificação. Modificação essa que poderia ser feita pelas formas tradicionais, pelo processo normal previsto aqui, pelo processo de emenda constitucional. Mas se nós cairmos, como há o risco de cair nessa revisão constitucional, existem algumas coisas que mereceriam uma atenção, que poderiam ser modificadas. Vou me referir a algumas coisas. No âmbito da administração pública, nós temos hoje uma contradição muito grande com relação às empresas estatais. As empresas estatais que, no passado, foram uma forma fantástica de desperdiçar dinheiro público, elas agora estão de toda maneira, estão completamente coartadas, elas estão completamente amarradas. Então nós temos empresas estatais que estão submetidas ao mesmo regime, quase totalmente ao mesmo regime da administração direta. Se for para fazer tudo, se a empresa estatal tivesse se comportado sob as mesmas formas aplicadas à administração direta ou ao corpo central do Estado, para que eu vou ter empresa? Só se justifica a empresa estatal se for para atuar com maior agilidade, com maior desenvoltura, para desenvolver setor que não pode ser desenvolvido pelas formas tradicionais. Então, a empresa estatal ficou no ar, ficou em xeque. Não tem condições de funcionamento hoje. Nós não podemos voltar ao passado, o carnaval com dinheiro público, o desperdício absoluto de dinheiro público. Mas também não tem sentido criar uma empresa estatal e impedir o seu funcionamento. Algo que merece um pensamento é a questão do regime jurídico dos servidores públicos. Se vocês examinarem o artigo 39 da Constituição, ela diz
ao tratar dos servidores públicos, que vou ler o artigo 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira e mais. O mais importante é essa questão do regime